Bom, pessoal, nós vamos ver agora nesse vídeo um outro assunto interessante na parte de concepção, né, do projeto de obras de artes especiais, né, que é mais aplicado aqui no caso do projeto de viadutos urbanos, né, que é a questão da concordância vertical, né. Esse assunto ele é abordado também naturalmente na disciplina de projeto geométrico rodoviário, né? E aqui a gente vai só recordar praticamente algumas expressões importantes, né? E que seriam usadas para a concepção, né? Do traçado, né? Geométrico vertical dessas obras, né? Então o que acontece? A concordância entre duas rampas, né? Rodoviárias, né? É feita através de uma parábola que tangencia as duas rampas consecutivas. Então é mais ou menos essa figurinha aqui. Então você vem com um alinhamento aqui, né, com uma certa inclinação que seria a rampa, né, a rampa ascendente aqui, normalmente você vai usar isso aqui sobre uma via inferior aqui, né. Então para isso você precisa subir para depois voltar para a base inferior aqui da sua via, né. Então você vem com a rampa ascendente 1 e a rampa descendente 2. Essas rampas, pessoal, ela também tem uma limitação, né? Não pode ser uma rampa muito elevada, né? Tem que ser uma limitação normalmente utilizada entre 6 e no máximo 7%, tá? As rampas limite. Porque se fizer uma rampa muito grande, você vai forçar demais, né, os veículos, tá certo? Então isso é desaconselhável que se use rampas maiores, né? Embora haja uma tendência ou haja a vontade, né, de querer fazer rampas maiores para minimizar, vamos dizer assim, o trecho em curva vertical aqui, ok? Mas parábolas mais côncavas, né, com maior concavidade aqui, com maior curvatura, melhor dizendo, né, de forma que essas rampas não podem ser também assim forçadas demais, né? Porque senão vão maior do que aqueles valores limites que a gente falou de 6 e 7, porque senão vão comprometer os veículos, né? Então você vai locar então aqui uma curva que é a parábola do segundo grau, que vai ter os seus pontos de tangências aqui, né? Esses pontos aqui especiais, essas estacas, né, do projeto geométrico. Então, também recebe denominações que você já conhece, o PCV, né, ponto de curva vertical, o PIV, que é exatamente no ponto aqui do encontro das duas rampas, né, e o PTV, que é o outro ponto de tangência, tá, do outro lado aqui. A projeção, né, de cada, então nós temos a construção da parábola aqui, esse aqui, primeiro trecho do PCV ao PIV é o primeiro ramo da parábola, que a gente chama. Do PIV ao PTV seria o segundo ramo da parábola. A projeção dessas parábolas então seria y1 e y2, tá? Esses valores podem ser diferentes, né, entre si, o y1, y2, o i1 e o i2, né? Não há necessidade. A parábola absolutamente simétrica, né, é aquela em que o i1 é igual ao i2, né, em valores de módulo, né, por exemplo, mais 5, menos 5. E a projeção y1 e y2 também são iguais, né? Os dois ramos têm a mesma projeção, então seria a parábola absolutamente simétrica. Ok? Outro parâmetro importante aqui é a flecha da parábola, que não está comentado aqui, que é essa distância do PIV, né, até esse pontinho aqui da parábola. Seria, né, exatamente essa extensão, né, daqui para cá. Certo? Seria o Ezinho da nossa parábola. Ok? Bom, o que é dito então aqui? A concordância entre duas rampas é feita através de uma parábola, que é a parábola de segundo grau, que tangencia as duas rampas consecutivas. A flecha da parábola e a sua extensão, aquele y1 mais y2, né, são governadas pela distância de visibilidade, chamada distância de visibilidade. No caso aqui seria a distância de visibilidade de parada, se você quiser complementar, né? O que é essa distância de visibilidade de parada? É o seguinte, ó, adota-se 1,10 m para a altura do olho do motorista sobre a pista, né? Então o motorista está sentado lá na sua cadeira lá, supõe-se, né,
para efeito dessa consideração da distância de visibilidade, que é o campo visual dele, a posição do olho está 1,10 m em relação ao pavimento. Então ele vai observar um obstáculo pequeno, que está com 0,15 metros de altura, né, 15 centímetros de altura, que está em cima do pavimento. Então a ideia é que ele aviste, entre no campo visual dele esse obstáculo que vai fazê-lo parar, né, com a distância suficiente para ele parar. Tá? Então esse é o critério adotado, por isso que chama-se distância de visibilidade parada. Quanto que é essa distância de visibilidade parada? Que é esse D, né, que apareceu aqui, né? Ele é função da velocidade com que o veículo vem. Então aqui se adota a velocidade diretriz, né? Por isso que se recomenda que você ande sempre nessa velocidade diretriz. Se você vier na velocidade maior, você não vai se beneficiar, né, dessa distância de visibilidade que vai influenciar o traçado, né, da nossa parábola, ou seja, do nosso viaduto. Então esse D ele vale 0,7 de V, que é a velocidade diretriz. Aqui aparece um outro parâmetro, que é o V ao quadrado, dividido por 255F, uma outra parcela, né, da fórmula. E esse F é o coeficiente de atrito entre o pneu e o pavimento molhado, né? Considera-se a situação mais, vamos dizer assim mais difícil, né, de atrito, né? E seria a situação do mais favorável, né, melhor dizendo, com relação ao atrito pneu-pavimento, que é quando o pavimento está molhado. Então a expressão do F, ela também não é fixa, né? Ela depende da velocidade, né? É um coeficiente de atrito dinâmico, e você vê que quanto maior for a velocidade, menor esse coeficiente de atrito, tanto maior seria a velocidade, seria a distância de visibilidade, né? Então vejam bem, para rodovias que têm velocidade, por exemplo, 120 km, né, por hora, nessa expressão a velocidade entra em km por hora, o F é adimensional e a gente obtém o D em metro, né? Então, para uma velocidade elevada, permitida, né, na rodovia, eu vou obrigar também a fazer projetos geométricos com a parábola menos curva, né, com uma parábola mais suave, para permitir então uma maior distância de visibilidade. É isso que nós vamos ver. Vai aumentar, né, a projeção da parábola, né, para permitir então que mesmo vindo com essa velocidade o veículo consiga parar ao observar o obstáculo, né? Aqui tem a figurinha então que mostra mais ou menos essa situação, né? Tá aqui o veículo, aqui está o campo de visão, né, do motorista, né? E aqui está o obstáculo, que está a 15 centímetros aqui do pavimento, tá? Então ele tem que chegar a essa visão aqui numa distância D, que é aquela distância que a gente calculou pelaquela fórmula, a função da velocidade e do coeficiente de atrito, tá? Senão se essa parábola for tiver maior curvatura, ele já vai ver muito em cima, não vai dar tempo dele parar. É isso? Então a questão é essa, tá? Quanto maior for a curvatura dessa parábola, menor vai ser essa distância aqui do campo de visão do motorista, né? Então por isso é que o traçado tem que obedecer, né, a uma correlação de sorte que a distância de visibilidade de parada seja respeitada. Qual é a correlação que existe então para fazer com que eu consiga traçar a nossa parábola de forma a atender esse critério? Então diz o seguinte, ó, a projeção da parábola, que é o comprimento y1 mais y2, que é a soma dos dois, né, o y, ela deve ser obtida pela expressão abaixo, levando em conta a distância de visibilidade. Nós estamos falando de curvas convexas, né, onde o G é igual ao I1 menos o I2 é maior do que zero. O I1 é a rampa ascendente e I2 descendente, então normalmente aqui é positivo, aqui é negativo, então esse valor vai ser sempre maior do que zero, o que caracteriza as curvas convexas, né, como é esse caso aqui, né. Aí você calcula um parâmetro K, que vai ser o D, que é a distância de visibilidade, ao quadrado dividido por 412, tá? Esse K multiplicado pelo G, que é a distância, que é o grau, né, da curva, né, diferença algébrica entre as rampas, você tem
a projeção da parábola. Então, qualquer parábola que você construa e que tenha essa projeção, tá? Y1 mais Y2, dentro aqui dessas duas rampas Y1 e Y2, que já são I1 e I2, né, que são conhecidas, vai atender essa questão da distância de visibilidade, ok? Então eu posso adotar depois o Y1 igual ao Y2, ou Y1 diferente do Y2, não interessa, o importante é que a soma seja igual a Y, e com isso eu garanto que a distância de visibilidade de parada está atendida. Ok? Então é muito simples, né? Mas é uma coisa importante, né? Para você dar segurança, né, ao tráfego em cima do viaduto. Ok? Bom, nós temos então aqui só a definição agora das equações que vão nos permitir calcular as cotas, né, em cima da nossa curva vertical, do nosso viaduto, né? Então nós vamos fazer a curva vertical se desenvolve então aqui nesse Y1 e Y2, a nossa parábola. O viaduto poderá ocupar toda a curva vertical ou apenas parcialmente, né? Então vamos lá. Como é que a gente calcula os elementos geométricos importantes? Primeiro o Ezinho, que é essa flecha. Então o Ezinho vai ser Y1 vezes Y2 e 1 menos I2, duas vezes Y1 mais Y2. Então eu tenho o valor de E aqui definido. Agora, se eu quiser achar, né, a cota num ponto aqui qualquer, nesse primeiro ramo aqui da parábola, né? Qual seria a cota nesse ponto? Porque o viaduto está passante aqui, né? O topo do viaduto. Então posso precisar disso, vou precisar disso naturalmente para fazer a construção, né? Então, conhecendo a cota do PCV, né, e a distância do ponto aqui até o PCV, eu posso achar a cota nesse ponto, né, que é na rampa. Pegar essa distância x vezes a inclinação, vezes a rampa, né, eu tenho a cota nesse ponto somado com a cota do PCV. Então, soma a cota do PCV mais o que ele ganhou por ter andado tantos metros aqui na horizontal, e pela inclinação sei quanto que foi a variação aqui de cota, né? Então eu sei a cota aqui. Para eu achar a cota no pavimento, eu tenho que descer esse comprimentozinho aqui. Quanto que vale esse comprimentozinho? Que vai da rampa, né, até a parábola. Então tem essa expressãozinha aqui. Se eu tiver no primeiro ramo, ele vale o E dividido pelo Y1 ao quadrado, então isso aqui é conhecido, vezes X ao quadrado. Quem seria o X? X é a distância do PCV até o ponto em questão, né, na horizontal aqui, a projeção. Tá? E com isso eu posso achar a cota, portanto, em qualquer ponto aqui em cima do tabuleiro, né? Do outro lado, no outro ramo aqui, né? Se eu quiser agora num outro ponto aqui, no outro ramo, né? Saber a cota nesse pontozinho aqui, o que é que a gente pode fazer? A gente pode saber na cota do PTV, vem caminhando por cima dessa rampa, acha a cota aqui em cima, né? Porque eu conheço a distância desse ponto até o PTV e conheço a rampa, né? Que é o I2. Então eu volto aqui e acho a cota aqui em cima. Se eu quiser a cota no tabuleiro, tem que pesquisar quem é esse Ezinho X aqui agora. Então no segundo ramo, o E de X vai ser Y2, né? Porque está no segundo ramo, é o Y2 ao quadrado vezes X ao quadrado. Só que x ao quadrado agora vai ser a distância não mais ao PCV, mas sim ao próprio PTV, né? Que é esse pontinho aqui. Então você vê que tem definido uma origem aqui no PCV para calcular as cotas no primeiro ramo e uma origem aqui no PTV para calcular as cotas no segundo ramo aqui da nossa parábola. Então é isso, né? Então você vai fazer o projeto, né, o traçado de um viaduto urbano, né, que vai ter que fazer uma concordância vertical. Então a preocupação é observar a questão da distância de visibilidade, né, e depois nós vamos ter também, né, a outra questão que nós vamos levantar, que é a questão do gabarito vertical, né. O viaduto vai ter que ter um afastamento, né, em relação à pista que está aqui embaixo, suficiente para o veículo passar, né? O veículo inferior passar. Esse gabarito vai ser de 5,50 metros, que é o gabarito hoje rodoviário exigido pelo DENIT. Então, do fundo da estrutura, né, que a gente vai fazer aqui, até a pista aqui embaixo, vai ter que ter em todos os seus pontos, isso é importante, porque aqui nós podemos ter variação
na estrutura, né, no dorso da estrutura aqui superior, que é exatamente a parábola. E aqui embaixo eu posso ter variação, que eu posso ter um pavimento com abaulamento, com alguma inclinação, etc. Tá? Então, em todos os pontos eu tenho que garantir o gabarito vertical de 5,50. Bom, é isso que teoricamente, a parte teórica sobre concordância vertical era isso, né? Eu acho que vai complementar bem quando a gente for fazer um vídeo de exemplo, né, numérico exatamente do lançamento de um viaduto sobre uma via, ok?